haverá um sinal. E ele diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. E eu queria chamar vocês a atenção um pouquinho para esse texto profético. Isaías, ele é considerado um dos profetas que mais trouxeram sinais de quem seria o Messias. Sinais servem para nos orientar, nos encher de esperança, confirmar aquilo que será feito e não deixar dúvidas de que é um milagre vindo do Todo-Poderoso para as nossas vidas. Por isso, o próprio Deus, o próprio Senhor, deixou um sinal profético, um sinal evidente, um sinal claro, um sinal que não nos deixe ter dúvida. Ele nasceu. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês nessa noite, porque nem todos os sinais são vistos. Às vezes eles estão ali, diante de nós, mas não são vistos. E eu pediria ajuda aqui do Alberto, em relação a essa mensagem especial. E eu queria que você pudesse anotar: haverá um sinal. Esse é o tempo de Deus para nós. Haverá um sinal. E aí, deu certo? Primeiro, antes desse. Eu acho que... obrigado pela atenção. Está todo mundo assim. Mas eu queria discutir com vocês de uma forma muito reflexiva hoje sobre esses sinais. E o primeiro deles, que eu queria destacar, sinais de que este menino nasceu, de que ele é o Deus Emanuel, e de que ele é Senhor sobre as nossas vidas, é o que está em Mateus capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes. Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. E esse era o primeiro sinal que eu queria destacar. Repita comigo: ele nasceu nos dias do rei Herodes. E eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Termina o texto de Mateus 2, versículo 1. Esse era um dos sinais mais importantes, porque eu gostaria que você lembrasse do rei Herodes, lembrasse da imagem. Roberto, ajuda aí. Tem como apagar aqui essas luzes para o pessoal ter essa noção? Porque Herodes, querido, por que esse era um dos sinais? E por que eu quero lembrar vocês desse sinal específico? Eu queria lembrá-lo 3 sinais. Primeiro é o sinal desse tempo, o tempo do reinado do rei Herodes. A Bíblia, você vai encontrar no Novo Testamento Herodes várias vezes, não é o mesmo, né? Tem Herodes esse da época do nascimento de Jesus, que é Herodes o Grande. Depois, na época do rei Herodes Agripa, ele é morto. E depois, Herodes Antipas. Então são vários Herodes
descendentes desse rei aqui, Herodes. Esse foi o primeiro rei Herodes, Herodes o Grande. Veja só, ele era rei da Judéia. E foi nesse tempo que esse rei estava no comando que Jesus nasceu. E o que isso significa? Que sinal é esse? Só conhecendo a história desse rei. O rei Herodes era um rei muito sanguinário. Era um rei que só pensava em poder. E olha, era um rei que não devia estar no trono de Judá na época do governo romano. Por quê? Porque ele não era descendente. Ele foi alguém que, para ser rei na Judéia, teria que ser alguém que era acostumado, né, com a cultura judaica e tinha descendência judaica. Ele era alguém indicado pelo governo de Roma para ser o comandante de Roma na Judéia. Mas ele era um edonita. E por ser de Edom, ele não poderia ser rei. Mas ele conquistou isso, casando com uma aristocrata judaica. E fazendo um monte, né, de atos de violência, de corrupção, de engano. Ele assume o trono. E ele se torna um dos reis mais violentos, um dos reis mais ambiciosos pelo poder. Diz a história que esse rei mata 2 dos seus filhos, para que esses filhos não tomassem a sua autoridade, o seu poder, o seu governo. Ele casou várias vezes, e a maioria dos filhos que ele teve, ele mesmo, por sede de poder, matou. Foi esse rei que tinha esse coração perverso, corrupto, de origem edonita, né? E vocês sabem que essa origem edonita remete a um ambiente pecaminoso, a um ambiente onde a sexualidade, onde a pornografia, onde, sabe, tudo que diz respeito a sentimentos homoafetivos era liberado, incentivado, cultuado pela própria cultura de Roma e agora em Judá, através de alguém de Edom. Esse rei foi o rei que mandou matar as crianças. Era um rei que não pensava na vida. Era um rei que não tinha escrúpulo e nem, sabe, sentimento. Porque ele mandava matar crianças se alguma dessas crianças, né, fossem ameaçar o seu trono, o seu governo, o seu reinado. E a gente vê nesse ambiente, a gente percebe que Herodes é muito mais do que simples nome de um simples rei, mas ele se constitui uma verdadeira potestade que dominava um ambiente com violência, com destruição de família, com morte de crianças inocentes, com subversão, ou julgando os povos, ou oprimindo o povo sobre o seu governo com violência, com medo, com autoridade e mão pesada. E eu fico analisando essa potestade, olhando a nossa situação atual. E muitas vezes nós hoje somos tomados pelo medo. Nós hoje talvez vivamos um sentimento parecido com o que Israel vivia naquele ambiente. Um sentimento de medo, onde os seus direitos eram tirados, onde as suas crianças eram mortas, onde, sabe, a sua cultura de preservação de família era atacada por uma pessoa que usurpou o governo sobre eles. E essa cultura do medo, essa cultura de Herodes, foi combatida por Deus quando no nascimento de Jesus, nós lemos em Lucas
capítulo 1, versículo 30 e 33, o seguinte: mas o anjo lhe disse: não tenhas medo. Um dos anúncios do nascimento de Jesus começou com a declaração de um anjo dizendo: não tenham medo. E esse medo era muito além daquele ambiente e da manifestação angelical. Era um medo que uma nação inteira vivia, porque ele falou a mesma palavra para Maria e para os pastores, como a gente viu agora há pouco. Lucas 1, 30 e 33 diz: mas o anjo lhe disse: Maria, não tenha medo, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O anjo também diz aos pastores: não temas. Em Lucas capítulo 1, versículo 30 e 33, continua dizendo: mas o anjo lhe disse, eu acho que eu peguei o texto aqui. Errado, mas eu queria lembrá-los. Há um texto, quando o anjo apareceu aos pastores, ele disse aos pastores: não temas, porque eu vos trago novas de grande alegria. Eis que na cidade de Belém vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Foi por isso que aqueles pastores deixaram as suas ovelhas e saíram correndo para verem o acontecimento. Jesus Cristo tinha nascido, e isso era para ser festejado, eram as boas novas de alegria que deveria ser celebrada por todos. Havia uma expectativa que precisava ser, satisfeita entre todos que viviam naquela época do rei Herodes. Apesar de todo medo, apesar de toda opressão, apesar de toda injustiça, apesar da família estar sendo atacada, das crianças estão sendo mortas, haveria um justo que traria esperança. O rei nasceu. Esse é o primeiro ambiente, era o primeiro sinal que eu gostaria que vocês lembrassem. O segundo sinal do nascimento de Jesus é que diz: em Belém ele nasceria, e numa manjedoura. É o texto do profeta Miqueias, que diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E eu queria lembrar desse segundo sinal. O primeiro, que não importa o ambiente de medo, ele vinha trazer paz e segurança através do seu reinado. E o segundo, que ele como rei decidiu nascer, primeiro, em uma cidade que foi rejeitada, em uma das menores cidades de Judá, uma cidade que era discriminada, mas que ele agora exalta através do nascimento. Lucas 2:2 diz: isso servirá de sinal para vocês, encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Foi assim que Jesus nasceu, em uma cidade que era considerada pequena, e em uma manjedoura, que era um lugar indigno para o nascimento de um rei. E o que esse sinal nos traz?
é o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, que diz: preparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos do nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus estava querendo trazer uma cultura ao povo, que não era só dos perfeitos, que não precisava ser alguém que não tivesse marcas, que não tivesse ferimentos esses na alma, ferimentos que também poderia ser no corpo. Não, Deus pegaria os menores e exaltaria para confundir os maiores. Deus pegaria os que não são para confundir os que são, os que não têm para confundir os que têm. E Ele fez isso desde o seu nascimento. E muitas vezes nós olhamos e achamos que a esperança vem dos poderosos, achamos que a esperança vem, de pessoas que têm muito a oferecer. E muitas vezes Deus nos surpreende, trazendo milagres e direcionamentos poderosos, vindo de pessoas falhas e fracas, como eu e como você. Efésios 2:10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Quando Jesus nasce em Belém e Ele nasce em uma manjedoura, Ele está nos direcionando o nosso olhar para quem deve ser o alvo do nosso amor, da nossa vida, do nosso serviço. Ele nos preparou para as boas obras, Ele nos preparou para que nós pudéssemos refletir nessa sociedade, um grupo de pessoas que abençoa os necessitados, que atende os aflitos, que ministram sobre aqueles que são discriminados, que são afastados e excluídos, uma esperança. Ele veio para se misturar com a humanidade, dando uma atenção especial àqueles que mais precisam, àqueles que têm mais necessidade, e nos fez assim. E esse é um dos sinais que deve haver em nós, porque olha o que é que Atos fala de como a igreja era no início. Atos 4:34-37 diz: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então foi um Deus que nasceu numa manjedoura para que a gente olhasse para as necessidades. Ele nasceu numa manjedoura não é porque ele não tinha dinheiro de pagar, uma hotelaria onde o nascimento seria mais digno, mas para se cumprir uma profecia de atenção dele, e a igreja absorveu isso. O texto continua dizendo que José, a quem os apóstolos deram o nome de Bernabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chifre, como tivesse um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E esse José, depois dessa ação, foi chamado de Barnabé. Barnabé significa aquele que manifesta de forma poderosa a presença do Espírito. Barnabé é um apelido que remete ele à presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo em nós nos faz atender às necessidades dos mais carentes à nossa volta. Atos 2:45 ainda dizia: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, se a gente entender esse sinal que estava em Jesus, no seu nascimento, nós vamos poder servir e o presentear de uma forma
mais, sabe, forte e mais autêntica nessa noite. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz: então lhes disse, agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mande porções aos que não têm nada preparado para si, pois esse dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não fique triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a força de vocês, é a força de cada um de nós. Então, se estamos alegres, se temos sido abençoados por Deus, nós somos feitos, diz a palavra, para as boas obras, para mandar aos necessitados que nada têm. E o terceiro sinal que eu gostaria de destacar e terminar nessa noite é que uma estrela anuncia que o rei nasceu. Primeiro, no tempo de Herodes. Segundo, em Belém, numa manjedoura. Em terceiro sinal, uma estrela anuncia que o rei nasceu. Mateus 2:2 diz: e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. E esse texto é um texto muito emblemático, porque esses magos aqui, que seguiam a estrela, eles vieram do oriente. E entre o oriente e Belém, aonde Jesus nasceu, a viagem era de aproximadamente 9 meses. Eles viram a estrela e decidiram segui-la antes que o menino tivesse nascido. Eles começaram a viagem 9 meses antes. E quando eles chegaram na cidade de Belém, eles puderam testemunhar o momento exato do milagre de Deus. E eu queria dizer que há sinais no céu. Há sinais no céu que precisam determinar em nós, em cada um de nós, uma atitude que celebre o nascimento de Jesus. Nós não podemos começar a ser só quando as coisas acontecerem. Nós começamos e produzimos o milagre em fé antes que o milagre se materialize diante de nós. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11 diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, e que o Senhor, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aqui está o que o anjo diz aos pastores ali do campo. Ele diz: não temais. Há uma alegria, há uma boa notícia de alegria. Vocês não precisam ficar mais entristecidos, porque o rei de vocês nasceu. E quando a gente olha para esse fato, a gente lembra de quem é esse rei. Quem é esse rei? Que há um sinal no céu de que ele está vivo. A estrela trouxe os magos, os anjos anunciaram aos pastores, mas anunciaram o que está escrito em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Esse sinal era um sinal nos céus, sobrenatural, era um sinal vindo de anjos, mas que reafirmava o seguinte:
não importa o quanto você está se sentindo oprimido, não importa o quanto você está entristecido com isso, há uma promessa de que o rei nasceu, e não importa o ambiente, o rei nasceu, e porque o rei nasceu, o seu reinado virá com justiça e com autoridade, e ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora, o grande problema aqui, será que nós conseguimos ver esses sinais? Será que nós conseguimos ver? Precisou que magos no Oriente viessem, mas entre os sacerdotes de Judá, ninguém conseguiu perceber os sinais. Então existe um risco de Deus já estar revelando para nós sinais de que esse rei reina, mas nós não estamos conseguindo ver. E hoje, diante de vocês, que é a minha família, e eu louvo a Deus, e sou muito feliz por ter cada um de vocês aqui nessa noite, vocês são muito especiais para mim, eu gostaria de estar vivendo tempos assim cada vez mais, e principalmente hoje, quando celebramos o Natal de Jesus, lembrar vocês, não importa o que Herodes esteja fazendo, não importa qual seja o nosso Herodes, qual seja a nossa opressão, qual seja a nossa dor, qual seja as circunstâncias que queiram nos aprisionar, nos tornar escravos, nos tornar entristecidos, Deus nos mandou um sinal que vem da simplicidade, um sinal que vem de Belém, um sinal que você olha assim, parece que dali não vem nada, mas é justamente de onde a gente acha que não vem, que Deus vai surpreender a cada um de nós com o milagre que a gente espera. Então esse milagre pode vir de você, pode vir daquilo onde o seu coração não está olhando, por isso que é muito importante perceber os sinais, porque sempre haverá uma esperança no céu, sempre haverá uma estrela no céu, que nós precisamos aprender a enxergar, porque não estamos sozinhos, esse rei virá e já está entre nós, e não importa as circunstâncias, o nosso rei nasceu. Você consegue ver isso na tua casa? Você consegue ver o reinado poderoso dele no meio da tua família, coordenando e direcionando a tua vida financeira, estabelecendo um caminho novo, sabe, diante da maior adversidade, porque Deus abre caminhos novos, e muitos deles na tormenta, como diz a palavra. Eu queria terminar hoje, desafiando vocês a entender o nascimento da manjedoura e o nascimento em Belém. Às vezes, a esperança vem de onde nós nunca imaginaríamos que ela viria. Às vezes, a tua resposta vem de onde você nunca imaginaria que ela viria. Isso é Jesus. Mas eu queria lembrar, ele nasceu. Vejam os sinais. Não importa se é Herodes, porque o anjo vai chegar para você e vai dizer: não temas, eis que eu trago novas de grande alegria. Eis que eu trago novas, uma notícia nova, que trará esperança. Ele nasceu e está entre nós. E nós precisamos, apesar de todas as circunstâncias que está à nossa volta, eu tenho certeza que Deus nos deu um tempo, sabe, onde nós podemos olhar a nossa casa e dizer: o Senhor cuidou de nós. O Senhor tem cuidado de você na sua casa. Eu não sei se vocês fizeram a ceia ontem, como a gente tinha desafiado, mas eu estava olhando para a ceia que a gente fez ontem e vi quanta abastança, quanto milagre, quanta bênção estava diante de nós ali. E o meu coração ardeu, porque eu lembrei de Jesus na manjedoura. Será que todos estão vivendo um Natal onde eles podem viver o mínimo, onde eles podem saciar a sua fome? Eu queria desafiar você a duas coisas hoje. Primeiro delas, eu não sei quantos vão estar conosco, nós estamos a partir do dia 1º de janeiro,
nós vamos celebrar um ano novo, abençoando 300 famílias com cestas básicas através do Instituto. Se você teve uma ceia farta, eu queria convidar você a começar o seu ano semeando na vida daqueles que não têm. O nosso objetivo é alcançar 300 famílias no início do ano e mostrar para elas, através de oração, dizendo: o Senhor vai suprir as suas necessidades durante todo o ano. E eu queria convidar você a estar comigo nesse projeto, de poder abençoar essas famílias bem no início desse ano de 2023. E a segunda coisa que eu queria que você entendesse nessa noite, que participasse, é que você olhasse à sua volta, olhasse as circunstâncias que você está vivendo hoje. Eu não sei qual a opressão de Herodes, eu não sei, sabe, qual é o sentimento que está no teu coração, de pequenez, de limitação, olha, eu estou aqui em Belém, um lugar desprezado, o menor de todas as cidades de Judá. Eu quero dizer que Deus vai surpreender vocês e que há um sinal no céu, porque Ele nasceu e Ele está entre nós, e Ele continua sendo a esperança, Ele continua sendo, sabe, esse maravilhoso conselheiro, esse Deus forte, esse Pai da eternidade e esse príncipe da paz. É interessante quando a gente olha para esses dois últimos textos, que eu queria lançar como texto profético, para que você possa olhar para algum lugar onde você vê um caos, onde você vê o avanço das circunstâncias negativas, e você vai dizer: olha, Ele nasceu e nascerá no meu trabalho, na minha casa, no meu ministério, na minha vida, não importa qual a tua dor, Jesus vai nascer como a esperança que você precisa. E eu queria ler para vocês Isaías 11, do versículo 1 ao 5. É um texto que eu gostaria que você guardasse na sua vida nesse Natal, que diz assim: o tronco de Jessé, do tronco de Jessé sairá um rebento. Tronco é uma árvore que foi cortada, é um sonho que foi jogado fora, só está o tronco. E ele disse: olha, do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. No coração do sonho que um dia foi roubado da vida de alguém, no coração desse sonho está a raiz de Jessé, porque é Ele quem coloca em nós o querer e o efetuar. Se esse sonho, o sonho que estava no seu coração, por algum motivo, foi usurpado, roubado, cortado, eu quero dizer que esse sonho nasceu no coração de Deus, e essa raiz é a raiz de Jessé, e desse tronco, e desse restinho que ficou aí, só aquilo que significava que existia um tronco, só desse rebento, desse tronco vai nascer um rebento. E a palavra diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com a justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Eu quero dizer que esse rei que vai nascer na sua vida e fazer brotar esse rebento, sabe, de projeto e de propósito que um dia nasceu no teu coração, ele tem um cinto de justiça e tem um cinto de fidelidade. O Senhor será justo a teu respeito e será fiel a você, em nome de Jesus. E também
guarda aí o que diz Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará. Amém? Rei que é, reinará. Rei que é, reinará. E agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Amém? Eu queria orar com você nessa hora. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E que você conseguisse ver além das suas dificuldades, dos teus problemas, das tuas lutas, das circunstâncias que estão à sua volta. Talvez a potestade de Herodes esteja sufocando você, tentando matar as crianças, sonhos pequenos que estão dentro de você, tentando destruir propósitos, tentando estabelecer um fim para o rei, porque se esse rei reinar, Herodes cai. Se esse rei reinar, a sua influência será destruída. E eu quero dizer que esse rei virá na tua vida como quem vem lá de Belém de Judá, como quem nasce numa manjedoura, como quem parece que nada bom virá dali, mas é justamente da limitação humana, é justamente quando você não sente mais força, onde você não encontra mais esperança, talvez seja de lá mesmo que nascerá o rebento que estabelecerá o trono de Deus na tua vida. A estrela estará aí, os sinais estão nos céus. Algumas pessoas já conseguiram ver e já seguiram os sinais, já começaram a marcha para verem com seus olhos o rei que nasceu. Eu queria desejar para você que nesta noite você pudesse enxergar diante da tua luta e do teu problema que o rei nasceu. Que a tristeza não tem mais, lugar para ela ir. Porque isso é novas de alegria, o rei nasceu. Nessas circunstâncias de dor, o rei nasceu e vai mudar essa história. Nessa circunstância de opressão, o rei nasceu. E ele que é rei, reinará. Ele que é rei, reinará e tomará o controle de todas as coisas. Portanto, não perca a esperança. O nosso rei nasceu. Nós hoje celebramos esse nascimento. Nós hoje celebramos que o nosso rei está vivo. E nós hoje celebramos que ele é o Deus Emanuel, aquele Deus conosco, bem presente, bem juntinho, que nunca nos abandona em nenhum momento das nossas vidas. Que vocês tenham um Natal onde esses sinais produzam na tua vida a mesma alegria, a mesma empolgação, a mesma esperança, a mesma intrepidez, a mesma correria que produziu, daqueles pastores que foram correndo, acreditando que o milagre já tinha acontecido. Saia correndo de onde você está, apressa-te em experimentar o milagre, porque o Rei Jesus nasceu na tua vida financeira, na tua família, no teu ministério, no teu futuro, nos teus sonhos, e Ele vai fazer brotar um rebento de justiça com fidelidade, justiça e fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quem está com fome, diga amém. Vou botar lá. Graças a Deus por essa palavra.
Graças a Deus que Jesus nasce em nosso coração a cada dia. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, os reis chegaram até ele, em Mateus capítulo 2, versículo 9 ao 11. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi diante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. 3 presentes. O ouro, presente para um rei. O incenso, presente para um Deus. Adoração. E mirra, o presente para o Filho do Homem. Sempre que diante do Senhor, Ele requer de nós algumas coisas. E não estou falando de coisas materiais. Estou falando de honra. Aqueles reis, mais do que presentes, eles trouxeram honra ao menino que tinha nascido. Trouxeram honra a Jesus. E a nossa vida tem que apontar, e temos que andar dessa maneira. Você tem honrado a Deus. A sua vida tem glorificado a Deus. O que você tem trazido para o Senhor é realmente algo precioso. Eu estou falando de bens materiais. Estou falando daquilo que você tem ofertado a Deus. A sua vida é como ouro. Sua adoração realmente é como incenso. Realmente você tem desfrutado da cura, da mirra do Senhor. É um tempo da gente fazer com que este Natal nasça cada dia em nossa vida, todos os dias, buscando mais e mais a presença do Senhor. Nessa noite você possa ofertar com alegria ao Senhor, seus dízimos, suas ofertas. Nós teremos só mais um culto esse ano, sábado, dia 31 às 22 horas, nosso culto da virada. A gente vai estar aqui, vai ser uma bênção. Estamos para confirmar, mas vamos ter convidados a estar conosco aqui também. À noite vai ser um tempo realmente de romper o ano, a presença de Deus debaixo de muita unção, de muita palavra de Deus, de oração, entregando tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e os seus alvos pessoais para o Senhor. Mas agora vamos ofertar ao Senhor. Você que está nos visitando, não fique constrangido, por favor. É uma ação da igreja, é um hábito nosso, nós que somos aqui desse ministério, dessa casa. Se você quiser trazer oferta, fique bem à vontade. E aqueles que trouxeram sua oferta, seus dízimos, deixa eu orar por você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio de hoje termos, Senhor, em abundância. Cada um de nós aqui, Senhor, é extremamente abundante. Nós temos uma casa, nós temos uma cama a dormir, nós alimentamos 3 vezes ao dia. Isso é algo que 1/3 da população mundial não faz. Então, Senhor, somos mais do que bem-aventurados. O Senhor tem nos abençoado ricamente, Senhor. Nos ajuda a sermos generosos e a retribuir, Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos abençoado, abençoar outras vidas, abençoar o ministério e aqueles que precisam de um milagre, que o Senhor possa usar a minha vida para isso. Abençoe cada oferta, cada dízimo nessa noite, que haja unção de prosperidade e de bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar com alegria e oferta ao Senhor. Bondade e misericórdia todos os dias me seguirão, por todo sempre a sua casa, meu lugar de habitação. Nele posso descansar tranquilo. O sol chegou e já não vejo. Ele é o nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é meu pastor, não temerei. O Senhor é meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. Aplaudir ao Senhor porque Ele é bom.
Obrigado, queridos. Deixa eu só dar alguns avisos, meus amados. Já avisei sobre sábado, às 22 horas, nosso culto da virada. Não falte, não fique em casa. Venha depositar diante do Senhor. Faça uns alvos pessoais, seu, da sua casa. Coloque, escreve. Sabe, pega textos bíblicos e fundamenta ali aqueles alvos que você tem diante do Senhor, para você orar a palavra sobre os seus alvos. Ora a palavra, as promessas de Deus estão na palavra. Isso é batata, irmãos. Não sei quanto você, mas esse ano de 2023 eu quero viver o que eu nunca vivi na minha vida. Você pode dizer amém? Então Deus, Ele sempre está disposto a nos abençoar. Nós precisamos apenas alinhar o nosso coração à vontade de Deus, à palavra de Deus. Então estaremos aqui no sábado às 22 horas, um culto, realmente um culto profético, um culto de rasgar os céus, um culto de rasgar as vestes, de adorar, de orar, de chorar na presença do Senhor, porque é um ano que nós precisamos romper. Eu vou romper em nome de Jesus. Amém? Eu também estimulei os irmãos e desafiei alguns irmãos para que você fosse generoso. Se a gente quer ser abençoado financeiramente, materialmente, sabe qual é o segredo no reino? Você semear. Amém? Eu estimulei alguns irmãos a comprarem algum presente e dar a alguém que precisa. Comprar algo, ver uma necessidade de alguém que você conhece, de alguém da igreja, de alguém da sua rua, seu vizinho, sei lá, alguém que você tem muita intimidade. Mas que você seja generoso. É um dos princípios de prosperidade, é a generosidade. Você dá para quem precisa e a pessoas que talvez você nem conheça. Deus colocou alguém no meu coração, sabe? E a gente tem sido sempre abençoados, né? Sempre tem pessoas que nos abençoam. E quando você abençoa alguém, você recebe muita bênção do céu sobre a sua vida, porque você não teve a intenção de receber nada em troca. Vamos começar, queridos, a sermos generosos uns com os outros, generosos com o reino de Deus, generosos com o pessoal do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, os seus vizinhos. Gente, comece a expressar a generosidade do Senhor. E isso vai fazer com que sobre a sua vida, vai vir sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Como pode dizer? Amém. Então, o ano que vem já começa, não deixa o ano virar, já começa esse ano praticando a generosidade, abençoe pessoas. Sabe, dê uma cesta básica para o pastor Glauco para atingir o alvo de 300 cestas, para agora em janeiro, para dar para as pessoas. Faça alguma coisa, seja generoso. E eu tenho certeza que Deus vai abrir as comportas do céu para a sua vida. Amém? Nós estamos com um alvo tremendo, como igreja. Nós completamos de 12 anos de ministério, amém? Eu tive o privilégio, semana passada, de ordenar 3 pastores ao ministério. Foi muito emocionante, foi maravilhoso. E a minha alegria maior quando eu ordenar pastores aqui dessa casa, da nossa família. Quantos podem dizer amém? Eita Jesus! Então nós fizemos uma parceria com a Mission Global, é uma organização internacional, que é uma escola ministerial internacional. Nós vamos aplicar, vamos viver isso aqui na nossa igreja. Nós estávamos orando, nós pastores, poxa, como a gente faz para ativar os irmãos da igreja para servir, para ser líder de ministério. Tem alguns ministérios que nós não temos liderança aqui, porque nos faltam pessoas disponíveis para servir, capacitadas para tal. Precisamos de pessoas para missões, precisamos de pessoas para ensino, precisamos de tantas coisas. Mas às vezes a gente não se dispõe a servir ao Senhor. Se você tem um desejo de ser ministro na casa do Senhor, você vai ter o privilégio. Temos somente 25 vagas. Essas vagas é para aqueles que realmente querem queimar, servir, desgastar sua vida em prol do reino de Deus. Você pode dizer amém? 25 vagas, e é nossa intenção que esse curso, eles têm, por 3 anos, você tem a oportunidade de estudar o básico, é 1 ano, ou você faz os 3 anos que você vai ter direito a um certificado internacional pela Universidade Americana, e a Igreja dos Estados Unidos também, e você vai ter certificado de ministro internacional. E com isso aqui, você vai ter condições de ser um instrumento das mãos de Deus capacitado para ser usado em várias áreas. Você vai ser treinado para
liderar células, grupos pequenos para ensino, para ser conselheiro, para ser discipulador, e tantas outras coisas, missionário. Tem 3 pilares dessa escola. O primeiro é conhecer, o segundo é ser, e o terceiro é fazer. Você vai aprender, e são conhecimentos práticos. Você vai ter tarefas durante esse tempo de ensino, você vai praticar essa tarefa, vai ter que fazer, vai ter que cuidar, vai ter que ganhar pessoas, discipular pessoas, vai ativar você realmente no ministério. Então, tem matérias específicas para grupos pequenos, então tudo aquilo que a gente queria trabalhar na igreja, essa escola de ministério, vai ser bênção para nós. Então, só 25 vagas, tem todas uma diretrizes internacionais, tem regulamentos, regras que a faculdade e a igreja e a Missio Global nos colocou, a gente precisa seguir essas regras. Então só temos 25 vagas, em segundo semestre vamos abrir a segunda escola em nome de Jesus, sabe, vai ser um tempo realmente de crescimento. E à medida que a igreja for se envolvendo, a gente vai abrindo mais salas, e daqui a pouco vai ter um monte de líderes servindo ao Senhor e vivendo sua vocação e o seu chamado. Amém? Será R$50 mensais durante todo o tempo do curso, em nome de Jesus. E no primeiro trimestre, não, mas no segundo trimestre vai ter um direito a um livro também, além da apostila e além de todo o material que é realmente maravilhoso. Nós temos alguns folders, está com a pastora Érica. Você procura ela, que a gente imprimiu alguns folders que vai te dar toda uma ideia do que a gente vai viver, do que a gente vai aprender, do que a gente vai absorver. A grade curricular é baseada em 3 domínios de aprendizado ministerial: conhecimento bíblico ou conhecer, habilidades ministeriais ou fazer, e formação espiritual ou o ser. Cada matéria se encaixa principalmente em um desses 3 domínios, havendo em todos os trimestres uma matéria de cada domínio. É maravilhoso. É uma vez por semana, vamos fazer isso na terça-feira, 2 horas e meia de aula, que são 3 aulas por semana com os professores. A gente está correndo para deixar isso tudo pronto, e nós queremos inaugurar esse negócio no final de janeiro, na última terça de janeiro, é o nosso alvo. Estamos orando e correndo para isso. Amanhã vamos ter mais reuniões, já mandamos a papelada para os Estados Unidos, e amanhã a gente vai ter a resposta se a igreja foi aceita para ser base e sede dessa escola. Se você tem um chamado de Deus no seu coração, e você é membro dessa igreja e quer crescer no Senhor, no reino de Deus, plantação de igreja, o objetivo final é para você plantar a igreja, missões transculturais, missões nacionais e tantas outras coisas. A gente vai aprender juntos, vamos crescer juntos, né? E a gente decide essas coisas no Senhor, em oração, o Senhor vai abrindo as portas e a gente vai entrando. Tá bom, queridos? Então, aqueles que desejarem, procurem a nós, a mim ou a Érica, a gente vai estar informando você. Glória a Deus. Pessoal da cozinha, como é que tá as coisas por aí? Pessoal do jantar, alô, ioió, tudo certo? Já fazer aquelas duas filas e como sempre. Uma aqui, outra ali. Ok. Queremos agradecer a você que, com uma forma muito carinhosa, recebeu o convite de estar conosco aqui e aceitou. Muito obrigado. Nos sentimos honrados por cada convidado que está conosco aqui. E você que trouxe seu convidado, vamos orar, abençoar os alimentos. E você leva o seu convidado, por favor, queremos dar honra aos convidados a iniciarem o jantar nessa noite. Ok, a gente vai explicar, que vai ter 2 filas, uma aqui, uma lá, para a gente adiantar mais rápido, como a gente sempre faz. Senhor, queremos te agradecer por mais esse Natal. Obrigado, Jesus, por ter vindo a este mundo para nos resgatar, para nos levar de volta para casa. Deus abençoe os alimentos que iremos comer, Senhor. Abençoe a comunhão entre os irmãos. Que seja uma noite gostosa, agradável, a conversa, Senhor, e o alimento. Que o Senhor abençoe as mãos das irmãs que trabalharam com tanto carinho. Abençoe cada um delas, Senhor. Abençoe aqueles que ofertaram, aqueles que abençoaram, Senhor, com os elementos para que possamos nos alimentar nessa noite. Meu Deus, traz bênção sem medida para cada um deles. Assim, Senhor, nós te agradecemos por esses alimentos, em nome de Jesus. Amém? Ok. Vamos ter 2 filas, uma fila lá atrás e uma fila aqui. São 2 mesas com as mesmas coisas. Então você que trouxe um convidado, por favor, direcione esse convidado até a mesa.
Muito obrigado, Deus abençoe. Sábado, 22 horas, estamos aqui, esperando você para o culto da virada.